Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui sábado para mais um vídeo do canal Espírito. E eu tenho certeza absoluta que você está aí neste dia. Aqui em São Paulo, aqui em Santo André, tá garoando, tá frio. Eu sei que você deve estar aí na sua casa com a sua família e que nesse momento, se você for ver este vídeo, você que já é inscrito, continua compartilhando, continua falando sobre algo que vá, como eu posso dizer, trazer um outro estilo de vida para as pessoas, uma outra forma de viver. Porque quando nós começamos a entender a palavra de Jesus Cristo, os evangelhos e os textos, nós começamos a entender que é necessário ter um outro modo de vida. Aquele que diz assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá bem? Para você que está passando aqui pela primeira vez, eu quero dizer para você que o nome do canal Espírito é porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. E também que se você sentir no seu coração de se inscrever no canal, eu agradeço muito. Porque eu sei que se você se inscrever, você vai compartilhar e vai falar para as pessoas, olha, tem um canal que eu achei que a palavra é assim, assim, assim. Então, sinta-se à vontade, se inscreva, ou se não, de vez em quando você dá uma passadinha por aqui, olhe os vídeos, ouça com atenção, anota os textos, como eu sempre falo, porque eu sei que num determinado momento, Deus irá fazer com que o véu possa cair dos seus olhos e você viver convertido em Jesus Cristo. Amém? Bom, gente, hoje eu estava aqui agora há pouco, toda vez que eu vou gravar um vídeo, eu oro com minha esposa, peço para Deus, através da sua misericórdia e amor, nos blindar. Porque o Espírito Santo, quando me traz palavras, às vezes eu olho assim e falo assim, meu Deus, como é que eu vou transmitir isso? E o diabo vai nos atacar, mas não somos abandonados, porque temos um Pai presente, que é Deus o Pai. Então eu sei que eu posso falar claramente, pregar claramente, que vai ficar tudo bem, entendeu? E hoje o tema é mentira. Por que mentira? Eu sempre falo e quero deixar claro para vocês que os textos que me são dados são através do Espírito Santo mesmo, gente. Eu não fico procurando o texto. O Espírito Santo me vem. Eu não sei dizer, ele não fala comigo. Eu não tenho esse negócio de revelação, sonho, esse monte de blá blá blá. Mas o Espírito Santo fala comigo de uma forma suave. E nisso eu vou nos textos exatamente que ele quer que eu pregue. E sobre mentira, é porque eu tenho certeza também que nós temos que abandonar as mentiras desta terra. Nós temos que abandonar esse monte de mentiras que são ditas por homens que se dizem líderes e que querem algo da sua parte, benefício próprio, e ficam pregando tantas coisas que não têm absolutamente nada a ver com aquilo que Jesus nos deixou como instrução, como ensinamento, como algo que possa nos fazer entender que a vida vai ser paulada o tempo todo, tribulação, aflição e tudo mais, mas o que nos importa é lá, no tempo previsto para cada um de nós, a vida eterna. Eu creio profundamente nisso. Amém? Então eu quero trazer o texto para você. Olha, João capítulo 8, se você ler o 8 do versículo 1 até o último versículo dele, que é o 59, você vai, é muito abrangente. Principalmente a partir do 12, quando fala, o meu tem um subtítulo que fala assim, a missão de Jesus. Mas sobre o que eu quero falar, anota aí, tá? Para você que está aqui pela primeira vez, eu vou falar o que eu falo sempre. Pega um papel, uma caneta, anota os textos, depois você vai para o seu lugar secreto. Fala assim, Espírito Santo, eu ouvi essa palavra hoje, me dá discernimento do que eu tenho que entender sobre essa palavra, o que é verdade, o que está certo, por que eu preciso entender essa palavra. E ele, o Espírito Santo, como diz Jesus, né, o Consolador, o Espírito Santo, vai ensinar a vocês, vai continuar ensinando aquele que começou e vai fazer com que vocês lembrem exatamente daquilo que Jesus falou. Então vá buscar o Espírito Santo, não precisa buscar teólogo, pastor, líder, não estou falando contra o seu pastor não, se você quiser procurar o seu pastor, amém. Mas o meu medo é que muitas vezes os homens hoje que pregam a palavra distorcem. Então, fala com o Espírito Santo, gente. Quando eu aprendi a falar com o Espírito Santo, eu tive claramente o ensino necessário para entender uma vida com Jesus. Procura o Espírito Santo. Você fala assim, mas como que eu faço, Emerson? Simples, ora. Jesus ensina em João 15,16, na segunda parte, assim, ó. Tudo o que pedires em meu nome, Jesus Cristo, Deus o Pai vos conceber. Então, tipo assim, você vai lá para o seu lugar, você vai falar assim, Jesus, em teu nome eu peço para que Deus o Pai venha permitir que o Espírito Santo me ensine, porque eu quero ter discernimento daquilo que eu ouvi e saber por que ponto eu devo caminhar, como que eu devo fazer, o que eu devo mudar.
Então é isso, uma oração simples. Você não precisa fazer aquela oração de tolo, né? Digamos assim, que o cara fala assim, ó, não, você tem que orar 1 hora, 2 horas, um dia inteiro, fazer uma campanha. Não, não. Vai lá pro seu lugar secreto, fala com o Espírito Santo. 2 minutinhos assim, Jesus, em teu nome eu peço que Deus Pai venha conceber a graça de permitir que o Espírito Santo me ensine. Pronto, só isso. Você vai ver como a sua vida vai ser totalmente diferente, você vai mudar. Você é meio irado, meio nervoso, guarda as coisas que os outros fizeram para você, caminha meio assim e tal. Começa a viver com Jesus Cristo, começa a pedir para o Espírito Santo discernimento. Nós somos falhos e pecadores o tempo todo, gente. Isso aí a gente tem que entender. A gente vai irar, a gente vai brigar, mas aprenda isso. A vida com Jesus é dia após dia, daqui para frente. A vontade de Deus se manifestará amanhã. Para trás, passou. Então você tem a oportunidade hoje de começar a preparar algo que vai ser o teu caminho dia após dia de uma verdade, uma certeza. Ah, mas eu não aguento, eu já vou para cima. Não. Jesus falou que a gente tem que amar os nossos inimigos. E também que se você tomar um tapa na sua face direita, dá o outro lado também. Aprenda isso, seja manso. Quando Jesus fala assim, ó, eu vos deixo a minha paz vos dou, que não é igual a paz que o mundo dá. Você vai entender o que eu estou falando quando você começar a viver com o Espírito Santo. Porque é de hoje para frente. De hoje para frente, quando você começar a ter a visão da graça, você vai mudar totalmente. Você vai continuar com os erros, porque eu peco também, eu falho também. Mas você vai entender que você consegue ser menos falho e menos pecador, independente do que digam. Independente se vão te falar, mas você está na heresia, porque você está vivendo agora não sei o que. Não, creia, acredite nele. Só isso. Amém? Então vamos lá, anota aí. João capítulo 8. Eu vou falar exatamente do versículo 38 até o versículo 45. Amém? Então, João capítulo 8, eu vou ler do versículo 38 até o 45. Tá bom? Então, anotou? Depois vai lá falar com o Espírito Santo e eu vou transmitir aquilo que o Espírito Santo pediu para transmitir para vocês. Eu vou começar a ler, acompanha aí se você puder, depois você acompanha e fala com o Espírito Santo, tá bem? Então, vamos lá. Eu falo do que vi diante de meu Pai, e vós fazeis o que também ouvistes de vosso pai. E eles responderam, nosso pai é Abraão. Mas Jesus lhes disse, se fosseis filhos de Abraão, estaríeis fazendo as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Mas Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Eles reagiram, não somos filhos da prostituição, temos um pai que é Deus. Jesus respondeu, se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois saí de Deus e dele procedo. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha mensagem? É porque não suportais ouvir a minha palavra, O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Até aqui, mas se você ler o resto é bênção. Mas vamos lá. Jesus, neste momento, ele está falando do questionamento daqueles homens, né? Porque Jesus falou para eles claramente assim, olha, eu procedo de Deus, que é meu pai. E eles quiseram rebater a Jesus, falando assim, mas nós também temos um pai, que é Abraão. Aí o que acontece aqui quando Jesus fala o seguinte, olha, agora procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Mas Abraão não fez isso. Por quê? Abraão não conhecia Deus Pai. O Deus, o Pai que foi apresentado pelo Filho, Jesus Cristo, não era o Deus de Abraão. Não é o Deus do povo judeu. Então aqui a gente já começa a entender que, quando eu falo sobre a antiga aliança, que a antiga aliança não é aquilo que devemos viver, porque não faz parte daquilo que vivemos.
Nós somos a geração pós-Jesus Cristo, pós-morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é fato, você não concorda? Nós não somos a geração antes de Jesus, nós somos a geração pós. Porque se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, essa mensagem até hoje ecoa para que nós possamos ver uma verdade que está em quem? Jesus Cristo. Por isso que ele fala, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ide, pregai o evangelho. Ele não fala assim, ó, ide, mas traz gente para dentro da igreja. Não, igreja, você sabe o significado de igreja? É ir para fora. Então, ir para dentro. Então, já começa aí. Então, Abraão não viveu aquilo que seria a mensagem verdadeira de Deus o Pai, pela qual Jesus veio para nos libertar, para nos salvar. E isso muitos ainda rebatem, dizendo que não, Jesus ele veio, cumpriu a lei, os mandamentos. Jesus cumpriu a lei, porque era necessário que ele cumprisse a lei, que ele levasse essa lei, os mandamentos até a morte de cruz, e dali nós fôssemos resgatados e salvos de toda essa maldição. Tanto que em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 3, fala o quê? Não mais as leis, os mandamentos estão escritos em tinta, em tábuas de pedra, mas sim em tábuas de carne, que é o nosso coração. Então, quer dizer, quando você começa a olhar para Jesus Cristo e viver para Jesus, você começa a entender que velho e novo são diferentes. Velho não faz parte daquilo que vivemos. Nós não somos judeus. Porque se você parar para ver, o Deus de lá só fala assim, eu sou o Deus de onde? Israel. Deus o Pai diz que ele amou o mundo. Se Deus o Pai fosse o Deus de Israel, ele ia falar assim, porque Deus amou Israel e deu seu único filho. Não, ele falou, eu amo o mundo. E o Deus de lá é o Senhor dos Exércitos, é o Deus de Israel, por quê? Porque Yahvé, em português transformado, Jeová, ele foi um guerreiro eleito pelo povo judeu para ser o seu Deus. Você entende? Então, tipo assim, Abraão não tem nada a ver com Deus o Pai, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Começa aí. E aí depois, olha, vós fazeis as obras de vosso pai. Eles reagiram, não somos filhos de prostituição, temos um pai que é Deus. Jesus respondeu, se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, por sair de Deus e dele procedo. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Né? O tal texto que eu falo, João 3,16, que Deus amou o mundo, que deu seu único filho. Então, quer dizer, Deus o Pai já enviou o seu filho porque era para aquilo mesmo. Porque não compreendeis a minha mensagem. Gente, isso é um fato. Até hoje, eu não entendo como as pessoas conseguem viver ouvindo o Antigo Testamento e dando glória a Deus, falando assim, amém, que é Deus o Pai, é Jesus. Em nome de Jesus. Aí o cara lê lá Êxodo, Gênesis, Samuel, 1º, 2º Samuel, 1º Reis, 2º Reis, e fala assim, em nome de Jesus. Gente, Jesus não tem nada a ver com aquilo. Então Jesus é bem claro em dizer aqui, olha assim, ó, por que não compreendeis a minha mensagem? Onde está a mensagem de Jesus? Nos 4 evangelhos e nos outros livros, pós sua partida, onde os discípulos foram pregar o evangelho e fazer com que Jesus fosse conhecido, certo? É porque não suportais ouvir a minha palavra. E é fato. Quando você rebate hoje os teólogos, os líderes que querem pregar um monte de baboseira, prosperidade, blá, 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 revelação, cura, expulsar demônio, é tão notório que quando Jesus falou dos falsos mestres, dos falsos profetas, é porque esse povo ia tá até hoje e vai continuar estando. Por quê? Porque o homem ele quer criar um nome, ele quer criar uma imagem de que ele tem poder, de que ele é poderoso, de que ele é ungido de Deus. Mas não vive a verdade. Então é muito complicado. E aí quando ele fala assim, o vosso pai é o diabo e quereis satisfazer eles e fazer isso, por quê? Quando ele fala aqui que o vosso pai é o diabo, é por quê? Porque eles tentavam apenas fazer com que fosse ouvida a palavra deles, e que a palavra deles é uma mentira. Porque não é aquilo que Deus o Pai queria transmitir através de Jesus. Eles falaram, meu pai é Abraão. Abraão está onde? Lá. E Jesus é bem claro, não. O meu pai é Deus, o de vocês é Abraão. Então, Abraão não fez nada do que eu estou falando aqui. E aí ele fala, olha, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Então, tipo assim, às vezes você vai lá pro templo onde você está, para o ministério, sei lá o nome que seja dado
para o local onde você está indo, e você resiste, você ouve aquele líder, os pastores, presbítero, pregar, e você toma posse daquilo. Por exemplo, o cara vai pregar lá Jó, porque Jó, coitadinho, Jó, Deus testou Jó, porque pediu pro diabo ir lá tocar a vida dele, mas não tirar a vida. Gente, pelo amor de Deus, onde que Deus o Pai, eu até aperto a Bíblia assim, onde Deus o Pai fala assim, que ele testaria alguém para amar a ele ou Jesus Cristo? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. De Mateus a Apocalipse você não vai ver Deus testando ninguém. Você não vai ver Jesus testando Paulo, testando Tiago, testando João, testando ninguém. Ó, diabo, vai lá, toca na vida de João, de Paulo lá para... Pelo contrário. Por exemplo, Paulo, ele foi resgatado pelo Deus o Pai. Para ser o quê? Apóstolo Paulo. Você entende? Então, o povo quer viver através das palavras ditas pelo diabo, porque o homem quer satisfazer o diabo, porque vive mentindo, falando, por exemplo, dízimo. Dízimo não existe, gente. Para com isso. Vamos ser claros. Mentira, já começa aí. Essas revelações, blá, 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 blá. Mentira, vamos parar. Hoje em dia eu posso falar bem claramente que o diabo está mais dentro desses ministérios aí do que o próprio Deus. Começando por aí, mas não vou mais à frente sobre isso porque não é o assunto. E aí diz, quando ele mente, fala do que lhe é próprio. Olha só, acabei de falar. Quando esses líderes pregam certas coisas, é para benefício próprio. Como o diabo fez. Pois é mentiroso e pai da mentira. Então eles continuam pregando, aquele monte de mentira. E você pode perceber, eu já falei isso para algumas pessoas. Você já ouviu algum pastor ou líder pregando o 2 Coríntios capítulo 3? Não. Se você mandar mensagem aqui para mim e falar assim, não, eu já ouvi um líder pregando, parabéns a ele. Mas desde que ele tenha lido tudo de forma correta e de forma verdadeira, para que você tenha entendido. Mas a maioria vive pregando o quê? As mentiras. Ainda ficam alimentando o Deus da antiga aliança, que não é Deus o Pai. E que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Então, para de falar em nome de Jesus depois de ler qualquer texto lá. Malaquias ou o que quer que seja, Isaías, blá blá blá. A nossa vida está de Mateus a Apocalipse. Então, e aí depois Jesus fala assim, porque digo a verdade, não me credes. Gente, hoje em dia, eu falo, às vezes comento com minha esposa, quem quer Jesus? Quem verdadeiramente quer viver com Jesus? Sabe por quê? Viver com Jesus é pobreza. Viver com Jesus é humildade. Viver com Jesus é você sair do altar onde você está, de falar, eu sou bom, eu sou todo poderoso, porque eu brigo, eu bato, eu quebro, eu isso, aquilo, e ser humilde e falar assim, não, passou. Porque isso vai pesar no grande dia. Isso vai fazer com que você, no grande dia, de frente lá, saiba se você vai entrar ou não. Isso vai fazer toda a diferença no momento em que você for recebido por Jesus lá de braços abertos. Porque você viveu uma verdade, por mais que tomou na cabeça, tribulação, aflição e perseguição, mas você viveu uma verdade. As pessoas não querem viver as verdades. A pessoa não quer ser pobre. A pessoa não quer deixar de comer não sei o que, a pessoa não quer deixar de ter um carro não sei das quantas, a pessoa quer comprar uma mansão, a pessoa quer continuar amaldiçoando aquilo, porque a pessoa me fez mal ontem, não quero nunca mais saber. Meu, isso são coisas que tá tudo aqui. E quando Jesus fala que ele diz a verdade e ninguém crê, quando tudo que ele falou, as pessoas não dão crédito. Você vai nos templos, é uma bagunça. O cara começa lá em Gênesis e vem pregar João. Ou começa em João, depois vai para Samuel. Ou tá em Mateus, vai lá para Reis. Gente, não existe. Não dá para conciliar as duas coisas. Bom, como disse Paulo, você quer viver pelas leis lá, então do que valeu a morte de Jesus? Foi em vão? E é o que acontece. A maioria hoje vive. E aí Jesus fala assim, foi em vão eu morrer, porque o povo não está querendo saber mais. Por isso que quando lemos Apocalipse, vários textos lá sobre as dificuldades que teremos após tantas coisas, é verdade. Porque as pessoas não querem viver Jesus Cristo.
As pessoas querem continuar alimentando o seu ego. As pessoas querem continuar alimentando a sua vaidade. Você vê quanta gente morre por causa de cirurgia estética? Você vê quanta gente morre porque comprou um carro novo e foi assaltado? Você vê quanta gente morre porque de repente estava com o celular bom na mão e na hora do assalto foi reagir e morreu? Já viu quanta gente morre porque o cara fez mal, ele foi lá tomar satisfação e a pessoa foi lá e falou assim, peraí, matou? Gente, eu muitas vezes tenho ira, tenho vontade de amaldiçoar a vida da pessoa, tenho vontade de ficar olhando para trás e amaldiçoando a vida daquela pessoa que me fez mal, mas não consigo. Ah, mamãe, você é trouxa. Você é trouxa então. Não. Eu gosto de crer em Jesus. Eu gosto de crer que, por exemplo, eu falo para minha esposa direto que, por exemplo, antigamente, se fosse hoje, com esse monte de morte, aí o cara, todo mundo andando armado, eu estaria morto. Porque eu era do tipo que no trânsito eu brigava, mesmo que eu tava errado, eu ia atrás para tirar satisfação. Às vezes eu cheguei até descer do carro para ir lá na porta do cara lá e esmurrar o cara, ou então esmurrar a porta do cara, o vidro, para tomar satisfação. E se fosse hoje? Eu estaria morto. Mas Deus Pai me poupou, porque havia um plano, a vontade dele para minha vida, para que eu mudasse. Para que hoje as pessoas de repente olhem para mim e falam, o trouxa, ela nem reage, não fala nada. Prefiro não falar nada, prefiro não reagir a nada, mas saber que lá na frente vai haver um algo especial. Não tem importância para as coisas dessa terra, mas para as coisas do céu. E para começar dando importância para as coisas do céu, você tem que parar de viver as mentiras que o mundo, através dos homens e do diabo, embutem na sua vida. Jesus está vivo. Ele vive. Ele está de Mateus a Apocalipse. Ele não está de Gênesis a Malaquias. Deus, o Pai, não está de Gênesis a Malaquias. Deus, o Pai, está de Mateus a Apocalipse. Amém? Não viva mais as mentiras, gente. Eu sei que muita gente vai ver esse vídeo e vai falar assim, só fala abobrinha. Nossa, olha, tá pregando contra o meu pastor, porque o meu pastor é uma bênção, líder. Parabéns, siga-o. Mas um dia lá na frente, não esqueça, né? Enfim, mentira, cai fora. Creia em Jesus Cristo, pois é Ele que fala a verdade. Não sou eu, não é você, não é seu líder. Jesus Cristo. Amém? Então é isso aí, gente. Olha, João, capítulo 8, versículo 38 até o 45. E é isso aí, tá bom? Bom, quero agradecer a todos e para você, mais uma vez, que não é inscrito no canal, inscreva-se, gente. Olha, se você sentir no seu coração se inscrever, inscreva-se, mas não esqueça, compartilha. Cada palavra que você ouvir, fala para alguém assim, cara, você precisa ouvir. Esteja à vontade. Se você não quer se inscrever, mas de vez em quando passa por aqui, compartilha também. Tá bom? É isso aí. Para você que já é inscrito, também continua compartilhando. Manda mensagem aqui, dá um like, deixa a visualização, enfim, tudo isso, tá bom? É isso aí, gente. Agora, terça-feira, tem vídeo do canal Espírito de novo, só terça. E essa semana que vem, creio eu que eu vou trazer uma live, um culto online, para que nós possamos falar mais de Jesus, amém? É isso aí, gente. Um ótimo fim de semana a todos. A gente vai se falando. Deus abençoe a todos, graças e paz e valeu. Até mais.